Exaltando a Deus, aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Salve a igreja na paz do Senhor Jesus! Amém! Louvado seja o nome do Senhor por esta oportunidade que Ele nos concede de estarmos em Tua casa, em Tua presença, bendizendo o Teu nome. O Senhor é santo, é digno de receber honras e glórias e louvores para todos sempre, amém? Bem-aventurados aqueles que tributam ao Senhor toda honra, toda glória e todo louvor, amém? Amados irmãos, vamos fazer aqui uma meditação na palavra do Senhor, uma meditação qual o Senhor, pela sua bondade, nos concedeu na manhã deste dia, no Salmo de número 128, nós vamos retomar aqui na direção do Senhor pela sua misericórdia. Sabemos que nós sempre temos algo a aprender da parte do Senhor. Louvado seja Deus. A vontade não é nossa, a vontade é do Senhor. A palavra não é nossa, a palavra é do Senhor. A ponto do Senhor Jesus, uma certa feita, orientando os seus discípulos, ele dizer: sem mim nada podeis fazer, amém? Louvado seja Deus. E que o Senhor nessa noite possa nos instruir pela sua palavra. Salmo de número 128. Quantos encontraram dizem amém? Amém! Glorificado seja o nome do Senhor. Salmo 128, o título é: aquele que teme a Deus será abençoado na sua família. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho das tuas mãos. Feliz será e te irá bem. A tua mulher será como uma videira frutífera aos lados da tua casa. Os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. E verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Glória a Deus. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em tua presença nós estamos aqui nesta noite. Unimos a nossa oração, a oração da tua igreja, a oração do teu servo que nos antecedeu, Senhor, pedindo a tua graça e a tua misericórdia sobre as nossas vidas, porque o Senhor é quem nos ensina, quem nos instrui por intermédio da tua palavra. Pai eterno, grandes são as bênçãos que o Senhor deixou para a geração daqueles que a te servem, para a casa que busca o Senhor e que teme ao Senhor. Que nesta noite nós possamos receber na direção do teu Espírito Santo porções maravilhosas destas grandes bênçãos para a glória do teu santo nome. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podemos assentar adorando ao Senhor, glorificando a Deus. Aleluia. Louvado e exaltado é o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. Aleluia. Amados irmãos, o Senhor aqui neste Salmo de número 128, ele nos traz aqui uma abordagem muito importante. O salmista, escrevendo o Salmo de número 128, vai nos falar acerca da bênção que Deus tem, ou melhor dizendo, das bênçãos que o Senhor Deus tem para aquele que teme o seu nome. Grandes são estas bênçãos estas as quais nós precisamos buscar receber da parte de Deus.
As bênçãos do Senhor, elas são derramadas sobre aqueles que se sujeitam à sua vontade. As bênçãos de Deus, elas se perpetuam sobre a geração daqueles que temem a Deus e andam no seu caminho. Existem muitos que recebem bênção da parte de Deus, mas recebem a bênção ou recebem uma determinada bênção e se torna inconstante, se torna aquele que passa às vezes a ir, às vezes a retroceder e deixa de vivenciar as bênçãos duradouras, as bênçãos permanentes que Deus tem para aqueles que servem a Ele. Glórias ao nome santo do Senhor. Mas é importante, querida igreja de Deus, nós buscarmos entender da parte do Senhor a preciosidade que existe nestas palavras, a profundidade que existe neste escrito que o Senhor nos deixou registrado. E é importante nós nunca, prestemos atenção nisso, nunca nos apartarmos do centro da vontade de Deus, porque o que nos garante vitória, o que nos garante bênção é o Senhor dos exércitos, e o temor dele precisa estar assentado no nosso coração. Louvado seja Deus. Quando o reino de Deus foi anunciado por intermédio de Cristo Jesus, o Senhor disse assim: eu tirarei as leis escritas das tábuas de pedra e eu colocarei a minha lei escrita no interior do coração do homem, no interior do coração da mulher. E bem-aventurado é o coração em cujo interior estão escritos os mandamentos do Senhor. Bem-aventurados são os pés que trilham na preparação do Evangelho, porque viverá a bênção sem medida da parte de Deus. Aleluia. Queridos irmãos, é importantíssimo nós observarmos e tratarmos das nossas individualidades, na nossa vida particular, porque nós entendemos e vemos através da Bíblia Sagrada que o povo de Deus, ele é constituído por um ajuntamento de famílias, e quanto mais abençoadas forem as famílias do povo de Deus, também por consequência mais bem-aventurado e mais abençoado será o povo como um todo. Se nós vivemos em meio a famílias em cujos lares transbordam as bênçãos do Senhor, automaticamente toda a igreja de Deus transbordará em bênçãos ainda maiores. E quanto mais a igreja transbordar em bênçãos maiores, mais os vossos lares também transbordarão em bênçãos, e assim sucessivamente, e assim Deus operará. Então é importante que nós tenhamos um cuidado, um zelo, uma observação muito temente acerca da família que o Senhor nos deu. Aqui tem famílias que já foram constituídas em uniões matrimoniais, e tem famílias que estão já muito próximas de serem constituídas, e é importante que estas famílias elas sejam constituídas desde a sua origem, debaixo das bênçãos de Deus. E é importante que a família, depois de ser constituída, ela permaneça debaixo da bênção de Deus, porque tem família que é constituída embaixo de bênção, mas perde-se o temor do Senhor no lar, perde-se o temor do Senhor no relacionamento conjugal, e a família que antes foi firmada na verdade, perde, louvado seja o nome do Senhor, a intimidade com Cristo, e por consequência começa uma desordem. É importante então que desde a base, desde o fundamento, a família esteja alicerçada na palavra, e que depois disso permaneça. Louvado seja Deus. O Senhor vai nos dizer assim: bem-aventurado, mais do que feliz
diz é aquele que teme. Quando ele fala aquele que teme ao Senhor e anda no seu caminho, ele está falando num sentido contínuo. É um presente que permanece, é um presente que é contínuo. O temor do Senhor está sobre o coração, está sobre o lar, está sobre a família hoje, está sobre a família amanhã, porque o amanhã se tornará hoje quando lá chegar, e o temor permanece. E além disso, o andar na presença de Deus também permanece. E isso é o princípio, é aquilo que nos garante, é a condicionante que nos leva às bênçãos que Deus tem para derramar sobre os nossos lares. Bendito seja o nome do Senhor. Nós vamos observar que é importante nós termos em mente, muito bem firmado, como uma família é constituída, porque aqui nós temos hoje um povo, talvez irmãos que são novos ainda na fé, ou têm poucos anos de jornada cristã, mas se Cristo não voltar para buscar a sua igreja, dentro de poucos tempos, dentro de poucos anos, nós não sabemos os tempos pertencem ao Senhor. É importante que os irmãos que aqui estão constituam as suas famílias debaixo das bênçãos de Deus, regradas na palavra, e se o Senhor não nos levar em um curto período de tempo, daqui a pouco os irmãos também sejam instrutores e instrutoras de famílias alicerçadas na palavra. E não se engane, nos dias que nós vivemos está escasso de homem, de mulher que instrui família à luz da palavra, porque primeiro não tem as suas próprias famílias alicerçadas na palavra, e depois disso também não tem um compromisso firme com as coisas de Deus, a ponto de instruir as famílias alheias na luz do Espírito, na direção da palavra. Por que isso acontece? Porque quando nós falamos estritamente na palavra, Jesus disse que nem todos podem receber, nem todos têm estrutura para suportar a sã doutrina, porque a sã doutrina é para os salvos em Cristo Jesus. Mas nós estamos aqui com este objetivo. O primeiro objetivo é sermos salvos em Cristo. E se somos salvos em Cristo, a sã doutrina da palavra não traz ferida em nós. Pelo contrário, ela arranca o mal, ela arranca a impureza, a malícia, e ela traz cura para a alma, traz vigor para a alma, traz saúde do Espírito, traz renovo na presença do Senhor Deus. Graças a Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Nós vamos observar, queridos irmãos, como que a família é importante. O Senhor nosso Deus, quando nós voltamos lá no livro da Gênesis, nós vamos ver que Deus, quando Ele institui as suas criações em ordem, o Senhor Deus, Ele vai sempre avaliar as suas criações, e Ele sempre olha para a sua criação e Ele vê que ela é boa. Ele sempre olha e Ele via que estava em ordem, estava agradável aos seus olhos. Quando o Senhor forma o homem do pó da terra, Ele olha para o homem e Ele vê que é muito boa a sua criação. Mas no capítulo seguinte, o Senhor, Ele olha para as suas criações e Ele vê que diante de Adão estavam animais de todas as suas espécies, cada qual com os seus pares. Mas Ele olhava para Adão e diz a palavra de Deus que para aquele homem Deus não via uma adjutora que lhe fosse idônea. E o Senhor olha e diz assim: oh, pois bem, não é bom que o homem esteja só, das suas entranhas eu tirarei aquela que será posta do seu lado, que esteja como que junto dele, para lhe auxiliar. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus então constitui a primeira família. Família é projeto de Deus, e tudo quanto é projeto de Deus, o diabo tenta atacar para aniquilar, porque esta é a sua função. Então nós precisamos ter um zelo grande pelo nosso lar, pela nossa família, e pela família dos nossos irmãos, das nossas irmãs em Cristo. Nós vamos ver que Deus derrama grandes bênçãos sobre as famílias, e quando Deus derrama grandes
bênçãos sobre as famílias, o Senhor coloca um marco muito importante. Quando o Senhor chama o seu povo, quando Deus elege o seu povo, o povo escolhido do Senhor, no livro de Gênesis, no capítulo de número 12, nós vamos observar que Deus chama a um homem por nome Abrão. Logo após algum tempo, o Senhor vai lhe chamar Abraão, e naquele homem constituiu Deus o seu povo. Constituindo Deus o seu povo em Abraão, nós vemos que Deus, logo no princípio, Ele lhe faz grandes promessas, e Deus diz para Abraão que o seu povo existiria, porque a partir daquele homem, todas as famílias da terra seriam nele abençoadas. Então, meus irmãos, por que existe uma ruína espiritual permeando o povo de Deus? Porque perdeu-se o zelo e a responsabilidade no cuidado da família. A família é o cerne que constitui a igreja. O ajuntamento de famílias é o cerne que constitui a igreja, em cujas varas, em cujos ramos corre o sangue do Cordeiro, Cristo Jesus de Nazaré. Nós vamos observar muito bem uma coisa: família é projeto de Deus, é bênção de Deus, e só existe família embaixo de união matrimonial. Ajuntamento de gente não é projeto de Deus. Gente amaziada não é projeto de Deus. Amigado não faz parte do povo de Deus. Casado sim faz parte. E existe ainda algo que nós precisamos observar: o casamento à luz da palavra de Deus é entre homem e mulher, e não existe outra coisa. A luz da Bíblia é só isso que existe. Passou isso para fora da palavra. E existe mais: o Senhor diz que o homem terá a sua mulher, e a mulher terá o seu varão. É um do outro, e o outro também deste um. Não existe espaço para mais ninguém, senão para a presença do Senhor Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E esta família só permanecerá debaixo da graça do Senhor se houver temor da parte do Senhor e constância na caminhada cristã. Nós vamos fazer aqui, juntamente com os irmãos, uma observação acerca da importância destas famílias e a importância de ter um cuidado específico para com os lares. Em 1 Timóteo, no capítulo de número 5, nós vamos fazer aqui uma breve meditação. 1 Timóteo, capítulo de número 5, no verso de número 4, a parte B do versículo, Deus vai mostrar para nós que somos crentes a importância de nós zelarmos pela nossa família. Louvado seja Deus. Naquele tempo, o apóstolo Paulo, escrevendo a primeira carta a Timóteo, capítulo de número 5, no verso de número 4, na parte B do versículo, ele diz assim: aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Deus está dizendo: aprenda primeiro, tu, ó crente, a exercer piedade na família, porque tem muitos que sabem ser piedosos e bondosos com todos ao seu redor, mas quando se trata da família, tem dificuldade em exercer piedade com os seus, tem dificuldade em recompensar os pais. Deus nos deixa uma ordenança, e tem muitos que se sentem confortáveis em maldizer os seus genitores. Isso é antibíblico. Quem serve a Deus bendiz aquele que o gerou, porque se aquele o gerou foi projeto de Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus. No verso de número 8, a coisa se estreita um pouco mais. Capítulo 5 ainda, no verso de número 8. No verso 4 está uma ordenança: primeiro deve aprender sim. E se não proceder desta maneira, no verso de número 8, a palavra de Deus nos diz assim: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da
sua família negou a fé e é pior do que o infiel. Então tem uma coisa que Deus exige de nós. Deus exige de nós que sejamos uma sentinela da nossa família. O que Deus está dizendo com isso? Nós precisamos observar qual é a necessidade que a nossa família tem. Aqueles que são casados, a primeira necessidade a ser observada é a necessidade do lar. Aquele que ainda é solteiro é a necessidade dos pais, porque isto é a palavra que o Senhor nos deixou. Então, irmão, tomemos cuidado, porque se não nos exercitarmos nela, corre-se o risco de negar a fé, diz o Senhor, e não nós. Se nós voltarmos uma página, o Senhor ainda vai deixar no capítulo 3 aqui de 1 Timóteo, mais uma recomendação, que agora está relacionando a família ao ministério que Deus entregou na obra, ou seja, o ministério que Deus entregou na nossa mão para desempenhar, está intimamente atrelado à nossa família. Capítulo 3, o verso número 4, Deus está falando principalmente para os homens. Aqui uma fala para os obreiros. Obreiro precisa ser obreiro, e para ser obreiro é preciso que tenha-se um governo sobre a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda modéstia, porque se alguém não sabe governar a própria casa, como terá cuidado da igreja de Deus? Aleluia. É sério as coisas que o Senhor nos faz. Existem muitos que deixam de ter um cuidado, uma responsabilidade com seus lares, e isso afeta diretamente o ministério. O ministério afeta o lar, e o lar também afeta o ministério. Não é fácil o equilíbrio, mas Deus deu ele para nós, e agora Deus está falando conosco que somos homens. Deus deu essa responsabilidade para nós. Se tiver difícil para administrar, nós vamos clamar ao Senhor Deus e Ele nos dará sabedoria, mas nós vamos cumprir com a ordenança que Ele nos deixou. Nós não fracassaremos no ministério e também não fracassaremos no governo do lar, porque Deus é quem nos capacita para a glória do Senhor. Como é então que Deus vai nos capacitar? O Salmo 128 já nos diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda no seu caminho. Não tem jeito de ser capacitado por Deus para administrar o lar se for frouxo na caminhada. Não tem como. Aquele que teme a Deus, ele é rígido na jornada, é constante na jornada, ele é exigente consigo mesmo na jornada, porque o temor de Deus está no seu coração. Quem não exige de si mesmo na caminhada cristã está faltoso, e agora também serve para as irmãs, está faltosa no servir a Deus e no temer ao Senhor, porque quem teme a Deus sente a sua responsabilidade, sente a sua necessidade e não se aparta do caminho do Senhor. Louvado seja Deus. Nós vamos observar, amados irmãos, que é importante o temor do Senhor, e nós vamos encerrar já, a ponto do nosso amado irmão sábio Salomão escrevendo o livro de Provérbios. Quando ele escreve o livro de Provérbios, logo no capítulo de número 1, ele era já um homem ainda jovem, mas com grande conhecimento. Deus já havia lhe dado conhecimento. Ele escreve dizendo: olha, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E ele faz uma larga discussão acerca da sabedoria excelente, a sabedoria que vem de Deus através do temor. Não tem outro jeito de ser sábio se não for temendo a Deus. E no fim de sua vida, quando o sábio Salomão escreve o livro de Eclesiastes, no capítulo de número 12, no finalzinho do capítulo, ele vai encerrando, já sendo um homem velho, e ele diz assim: após ter escrito tanta coisa, dado tanto conselho, ele volta do conselho que ele deu lá na juventude, e ele fala assim: olha, quando eu era jovem, eu escrevi que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Agora que
que eu sou velho, que eu procurei palavras para expressar a sabedoria que vem de Deus, eu digo-lhe uma coisa: o fim de todo mandamento é um só: teme a Deus e anda no seu caminho, porque esse é o dever de todo. Então o que Deus está nos falando? Que no começo da nossa jornada o temor do Senhor nos é necessário, e quando nós estivermos trilhando a nossa jornada, o temor de Deus nos é necessário, e no final, se nós estivermos firmes na palavra, nós chegaremos à mesma conclusão que chegou o sábio Salomão. Ele olhou e disse: olha, nós vamos resumir as palavras da sabedoria e da pregação. O pregador procurou palavras para expressar tanta coisa, mas eu vou resumir em uma frase só, porque ela é suficiente: tema ao Senhor Deus e ande no seu caminho. Não é andar conforme você quer, conforme eu quero, é conforme Deus quer na palavra. Aquilo que eu quero não serve, aquilo que eu acho não serve, serve o que o Senhor deixou para nós, se é que queremos ser bem-aventurados. Aleluia! Nós vamos finalizar o Salmo de número 128, observando que Deus deixou para nós 9 promessas para a família, somente deste Salmo de número 128. Nós vamos recapitular. Ele começa dizendo: bem-aventurado, mais do que feliz, aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. E aí vem a primeira promessa: comerá do trabalho das tuas mãos. Então o homem, aqui está direcionando primeiro ao homem, esse primeiro momento é para o homem. Ele diz assim: comerá do trabalho das tuas mãos. Ainda bem que aqui não tem ninguém inimigo do trabalho, porque o inimigo do trabalho não tem vez debaixo das bênçãos de Deus. A palavra do Senhor diz, a ponto do Senhor dizer que o preguiçoso é melhor que nem coma, que ele deixa o seu ventre perecer. Mas aqui Deus diz assim: primeira promessa: comerá do trabalho das tuas mãos. A segunda promessa: feliz tu serás. A terceira promessa, ele diz: em tudo te irá bem. A quarta promessa, o Senhor dirige para a mulher e ele diz assim: a tua mulher é como uma videira frutífera aos lados da tua casa. Naquele tempo plantavam-se videiras ao redor da casa, e a videira percorria os muros, a ponto de Jacó, quando ele vai proferir a bênção sobre seu filho José, ele diz assim: José, este meu filho que governou o Egito com sabedoria de Deus, esse homem, ele é um ramo frutífero sobre o muro. E Deus diz aqui que a mulher que teme ao Senhor é semelhante a José, é um ramo frutífero, pode chegar na sequidão, porque ele está frutificando debaixo da graça do Todo-Poderoso. Graças a Deus. Aleluia! O Senhor vai dizer a quinta promessa, diz assim: o filho crente, daquele que serve a Deus, ele é como planta de oliveira à roda da mesa. Então, se o filho estiver à volta da mesa, ele é semelhante a uma planta da oliveira. E quando o Senhor nos fala sobre a planta da oliveira, ele está nos falando sobre uma árvore resistente. O filho daquele que serve a Deus, instruído na palavra, a filha daquela que serve a Deus, instruída na palavra, é resistente às intempéries. O mundo não vai derrubar o filho daquele que serve a Deus, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia! Ele é como planta de oliveira resistente, e ele permanece por muitos anos. A oliveira, ela fica viva por centenas de anos, e ainda assim, depois de centenas de anos, no clima árido, passando por estações chuvosas, por estações de secas elevadíssimas, ela permanece frutificando. Assim é a descendência daquele que serve a Deus. Me chama a atenção o Salmo número 112, quando o Senhor ele diz de uma maneira mais profunda ainda, ele diz assim: a descendência daquele que me serve será poderosa na terra. Então nós que constituímos uma família debaixo da graça de Deus, queremos constituir para que seja poderosa na terra, debaixo da autoridade do nome do Senhor. Aleluia.
Aleluia. Louvado seja Deus. No verso 5 o Senhor fala sobre a sexta promessa: o Senhor te abençoará desde Sião. Quando o Senhor está falando sobre a bênção que vem desde Sião, o Senhor está dizendo que a família daquele que serve a Deus, ela será estável. O monte Sião é o monte da estabilidade, a ponto de o Senhor dizer que aquele que confia no Senhor é como o monte Sião, que não se abala, mas está firme para sempre. Assim é a família que serve a Deus. As adversidades vêm, mas o Senhor me sustenta. A sétima bênção, o Senhor fala que haverá bem. Tu verás o bem de Jerusalém todos os dias da tua vida. A oitava, ele diz assim: tu viverás uma vida de saúde na presença do Senhor, porque verás os filhos dos teus filhos e também a paz sobre Israel. Aleluia. São muitas bênçãos que o Senhor tem para nós, mas a família precisa ser constituída na palavra, no temor do Senhor, conforme Deus quer, e precisa permanecer desta maneira enquanto viver. Deus abençoe a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, no nome do Senhor Jesus. Agora Ele, com a salva de palmas, bem alegre, e glorifica o nome santo do Senhor. Aleluia.